Assalamu alaikum. Qualquer casa do mundo, de qualquer cultura, de qualquer religião, tem regras dentro da casa, tem limites que tem que ser respeitados, tanto pelos donos da casa como pelo visitante que entra nessa casa. Um pequeno exemplo disso, nós como muçulmanos temos geralmente na nossa sala um tapete para a gente fazer as nossas orações, as 5 orações do dia, e ao mesmo tempo para enfeite, para qualquer sala tem, todas as salas têm, mas a gente tem esse uso especial. Quer dizer, temos regra que se a pessoa entrar por questão da reza, terá seu sapato na porta, tanto pelos donos da casa como pelo visitante. E se um visitante entrar e pisar com o sapato, e praticamente ele percebe que a gente tirou o sapato, ou até avisou, e ele não tira, o que a gente chama isso? Mal educado. Imagina isso com o nosso Criador. Olha esse pequeno exemplo que aconteceu com o nosso grande sábio, Ibrahim ibn Adham. Esse Ibrahim ibn Adham, um grande imã, veio um homem até ele e falou para ele assim: "Ya imã, me aconselha, porque eu estou com um problema com a minha vontade, com o meu desejo. Geralmente eu cometo pecados, cometo erros, e não tenho limites assim, sabe? Depois me arrependo, eu quero me arrepender, eu quero me controlar isso, mas a minha vontade deseja muito, porque a nossa vontade e os desejos da vontade é igual o Shaitan, igual o Satanás, mesma coisa. Às vezes ela exige de você algo, ou até desejo dos seus filhos, exige de você algo que possa levar ao pecado. E nas maioria das vezes que acontece isso. Por isso, para a gente evitar, olha o que o Ibrahim aconselhou a ele. Ele falou para ele assim: se você quiser continuar, ou se você não consegue se controlar, presta atenção nisso. A primeira, são 5 regras. A primeira regra, se você for desobedecer ao Criador com essas suas vontades, seus desejos, não coma do sustento dele. Ele falou: é impossível. Todo o sustento que existe na terra, só se eu ficar sem comida, porque tudo é de Deus, tudo do Criador. Ele falou: então como que você acha que pode comer da comida dele, do sustento dele e desobedecer ele? Pode? Ele falou: não. Ele falou: lá vai a segunda. Se você for cometer esses erros, não cometa esses erros na terra de Deus. Vai para outra terra. Procura outro lugar. Ele falou: impossível, pensa pior. Como é que eu vou? Aonde que tudo que existe no céu e na terra onde a gente vive, tudo é de Deus. Ele falou: como é que você pode comer do sustento de Deus e viver na terra dele e ainda desobedecer? Pode? Ele falou: não. Ele falou: lá vai a terceira. A terceira é o seguinte: se você for cometer pecado, se você for cometer algum erro, né, grave, o desejo da sua vontade, não faça isso aos olhos de Deus. Não deixa Deus te ver. Ele falou: isso é mais ainda ruim, mais impossível, porque Deus vê tudo que a gente esclarece e o que a gente esconde. Até o que a gente esconde, Deus sabe e vê tudo. Ele falou: como é que você pode? Está comendo do sustento dele, viver na terra dele, ainda na frente dele, aos olhos dele, sabendo que ele está te vendo, cometer esse pecado. Pode? Ele falou: não. Lá vai a quarta. Se vier um anjo da morte para tirar sua alma, e você cheio desses desejos que você cumpriu, que você obedeceu à sua vontade, à vontade dos seus filhos, e cumpriu, e fala para você: está na hora, chegou a hora. Aí você fala para ele: pelo amor de Deus, me deixa mais um segundinho, deixa eu só me arrepender, deixa eu só pedir para Deus o arrependimento, deixa eu só, porque se você pedir realmente no último segundo, Deus ainda perdoa. Deus perdoa até o último segundo da sua vida. Mas você sabe quando vai ser o último segundo? Você vai poder falar para o anjo da morte: não, por favor, não tira a alma dele, me dá um segundo só? Não, não vai poder. A missão dele é tirar naquele exato segundo e naquele exato lugar, né? Todas as pessoas têm um lugar certo e um momento certo para tirar a sua alma. Ele falou: e a quinta? Ele falou: a quinta, se vier os anjos do tormento para te levar para a tortura, para o sofrimento, você vai poder falar para eles: me perdoa, me deixa, por favor, não me leva, eu errei, eu não sabia que eu estava chegando a esse ponto, que ia ser grave até esse ponto. Vai poder falar isso para eles? Ele falou: não, porque eles são anjos ordenados por Deus, eles não decidem, eles vão levar, assim mesmo vão levar. Ele falou: como é que então pode ser?
Como é que você vai se ter coragem só lembrar disso, dessas 5 coisas, e lembrar do resultado final? Fala com a sua vontade, com o seu desejo. Fala se eles aguentam por você ou com você o tormento, o sofrimento do fogo do inferno. Se eles aguentam a ira de Deus, que te deu tudo, e mesmo assim você desobedeceu na terra dele, do sustento dele e aos olhos dele. Como é que a gente pode ter coragem de fazer isso? Por isso eu peço para você, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Quando você lembra dessas coisas, quando você lembra desses 5 pontos que é essencial, que arrepia. Eu li bastante vezes assim, e cada vez que eu lia me arrepiava de tanto que é forte, de tanto que é grave o negócio. E a gente ainda tem coragem de desobedecer o nosso Criador. Muitas pessoas têm coragem de desobedecer o nosso Criador. Enquanto é tempo, corre e se arrepende e pede perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Por mais que tivesse cometido o pecado, a misericórdia de Allah é maior, mas enquanto ainda é tempo, o anjo da morte não veio. Por isso peço que todo mundo se arrepende e volta para Allah subhanahu wa ta'ala, pede perdão, pede que Allah subhanahu wa ta'ala te perdoe antes que venha um anjo ordenado e não tem como mudar as regras. Agora pode pedir perdão e Allah muda todas as regras. Allah muda tudo que você cometeu e perdoa. O anjo não. O anjo, ele é ordenado, ele não pode fazer nada por você. E os anjos do tormento também. Por isso, meu querido, enquanto é tempo, pede perdão e pede para os seus irmãos. E a propósito, manda para eles também esse vídeo para eles se beneficiar. Seus contatos, seus amigos, todos, para que isso possa servir de benefício para todo mundo, inshallah. Obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.